Ora, você não me engana, você busca ler mais livros para se tornar uma pessoa cada vez mais inteligente, pois pessoas inteligentes são mais atraentes, têm soluções na ponta da língua e se destacam das demais. Você quer ser acima da média? E tá tudo bem, quem não quer ser acima da média? Porém, toda vez que você coloca a bunda na cadeira, sofá, cama ou qualquer outro lugar, com o objetivo de ler um livro, sua cabeça tá a milhão e você simplesmente desiste. Ou se começa, tem a impressão que leu 200 páginas, mas vai ver, você só leu 2. E aí, meu jovem, você desanima e logo desiste. Tendo a dificuldade de me concentrar e ler intensamente, pesquisei a fundo como resolver essa questão para finalmente me tornar um leitor voraz. Nesse vídeo eu vou te mostrar que técnicas usei, que por sinal são simples, e como você também pode aplicá-las para ler mais e ainda por cima, absorver muito bem o conteúdo lido em tempo recorde. Se prepare para ser o gênio de sua cidade. Sem exceção, em todos os casos que estudei, indivíduos excepcionais fizeram dos estudos um hábito por toda a vida para que pudessem aprimorar a si mesmos. Em pleno século XXI, você estar procurando como ler mais já te deixa na frente de muita gente. Em uma população onde 53% dos brasileiros não leram nenhum livro nos últimos 3 meses, você que assiste esse vídeo já pode ser considerado diferente dos demais. Ler não é simplesmente um hábito para aumentar o seu ego, mas também um hábito que ajuda na prolongação da vida. Segundo estudos, ler regularmente aumenta a sua expectativa de vida. Com testes envolvendo mais de 3.000 pessoas, eles perceberam que aquelas que dedicam mais tempo à leitura, cerca de 3 horas por semana, tendem a viver anos a mais do que os participantes que não costumam ler. Isso porque a leitura ativa processos cognitivos que desenvolvem a inteligência emocional, a empatia e a percepção social, como por exemplo, perceber que seu chefe está irritado antes mesmo dele demonstrar qualquer reação visível, o que pode te ajudar a evitar falar besteiras e causar problemas ainda maiores. Some loser gets his head blown off in the Metro. Shut the fuck up! Essas habilidades sempre são fundamentais para a longevidade e a sobrevivência humana. Então, quando te chamarem de velho por ficar no quarto lendo, apenas dê risada. No ritmo que eles vão, quando você estiver velho, eles já vão ter sumido do mapa há muito tempo. Talvez tenha deixado o meu lado obscuro falar demais. Você nunca vai conseguir ler de forma intensa, muito menos focar em um livro que não seja do seu interesse. Então, em primeiro lugar, você deve se perguntar: realmente sinto vontade de aprender mais sobre isso ou de continuar essa história? Grande parte das tarefas que procrastinamos ou deixamos de lado são justamente por falta de ver um propósito naquilo. Se aos nossos olhos aquilo não tem valor, nosso cérebro interpreta como: não precisamos gastar energia com isso, cara. Vamos fazer coisas mais legais. Se não tem o porquê claro, sua mente irá tentar desanimá-lo. Agora observe um não exemplo de porquê claro. Leia este livro de finanças, pois ele é muito bom. Concorda que isso aí é bem genérico? Agora um exemplo de um porquê e um propósito bem claro. Leia este livro de finanças, ele vai te ajudar a economizar melhor, gastar com mais consciência e ainda mostrar onde investir para conquistar seus sonhos. Qual a opção mais interessante? Ao ouvir a segunda opção, com certeza você irá querer ler o livro de finanças com mais afinco, pois em tese a realização de seus sonhos depende de conhecer o que será passado. Então se certifique que o livro que está em suas mãos seja de um interesse genuíno, não algo imposto por alguém ou alguma circunstância. A não ser que seja um livro passado na faculdade ou que você precise ler para ir para um próximo nível. Se deseja ter mais foco, ler mais e ainda ler o que nem quer ler, mas precisa, considere os pontos que irei falar a seguir. Seja sincero, responder a essa pergunta é essencial para você entender o que está te impedindo de ler mais. Suponha que você está com muita fome no meio do nada. Você procura comida, mas não acha, até que Juninho surge. E aí, rapaziada? E na frente dele é possível ver 2 pratos no chão. Em um prato temos arroz e feijão, que estão cheirosos por sinal. No outro temos arroz, feijão, um bife acebolado e uma porção de batatas fritas. Ambos os pratos estão cheios e com certeza satisfarão sua barriga faminta. Qual dos 2 pratos você escolheria? A não ser que seja vegetariano, aposto que o prato com arroz, feijão, bife e batata seria o escolhido. Mas por que você escolheu este se os 2 satisfariam a sua fome? O que acontece é que o nosso cérebro adora receber muitas informações. Quanto mais, melhor. Quanto mais estímulos
estímulos, mais energia ele sente. Da mesma forma, nossos ancestrais precisavam de muita carne, pois isso era essencial para garantir sua sobrevivência. Também necessitavam de bastante lã para se proteger do frio. Todos no vilarejo dependiam disso para se manter aquecidos. O nosso cérebro adora e ainda prioriza o acúmulo de informações. É por isso que você escolheu o prato com bife. Tal prato, além de ter mais tipos de comidas diferentes, mais informações, né? É bem mais saboroso e estimulante do que somente arroz e feijão. Agora, o que essa historinha significa? Como introduzir isso no tema desse vídeo? Se deseja se tornar um leitor voraz, não mexa no celular antes de ler, criatura. Brian, mas eu só posso ler no final do dia. Calma, depois da explicação que vem a seguir, lhe darei a solução. O que você acha que é mais estimulante para um cérebro? Ficar olhando para uma folha onde só há letras ou scrollando no TikTok, recebendo inúmeros tipos de informações diferentes? Recebendo bastante informações, né? Lembra do bife? O excesso de informações, além de acelerar sua mente, distraí-la ou destruir o teu foco, a cansa. Segundo estudos, aplicativos de conversa, redes sociais e e-mails facilitam a comunicação, mas o uso excessivo e o hábito de estar sempre disponível pode levar ao cansaço e o esgotamento mental. Como você deseja se concentrar se sua mente está esgotada? Se seu cérebro está cansado, a última coisa que ele vai querer é tentar interpretar algo. Eu, particularmente, procuro ler logo ao acordar. Pego minha xícara de café, minhas canetas para marcações e partiu leitura. Isso porque, ao acordar, sua energia mental está praticamente cheia. Ao acordar, o seu cérebro está pronto para mais um dia e suas ideias estão bem organizadas. Esse é o horário ideal. Além do mais, amanhã é o momento em que se encontra mais silêncio, pois dependendo do horário que você acorda, as pessoas ainda estão dormindo. Então, se deseja ler mais, a primeira dica é ler logo pela manhã e nunca mexer no celular antes disso. Assim evitará que sua mente te perturbe falando: Vamos para o celular, lá é mais estimulante. E sabe o que é melhor? Depois de alguns dias fazendo isso, o seu cérebro começa a se acostumar. Ele entende que aquele momento da manhã é reservado para leitura e começa a pedir por isso. O que antes era difícil, agora virou hábito. E quando você menos perceber, já terá lido mais livros do que em todo o ano passado. Certa manhã, uma reflexão me assustou profundamente, e sem você perceber, isso pode estar te impedindo de ler mais. Tinha colocado como meta ler no mínimo 10 páginas logo ao acordar. Minha rotina era simples, começava com alguns capítulos da Bíblia e em seguida partia para outro livro do momento, algo que realmente me interessava. Mas aí que veio o susto, comecei a perceber um padrão estranho. Toda vez que eu chegava nas 10 páginas desse outro livro, minha mente automaticamente dizia: chega, você já bateu a meta, eu já estou cansado. E o pior, eu obedecia a minha mente. Fechava o livro, levantava e ia fazer outra coisa, mesmo sentindo que poderia continuar. Foi aí que eu me dei conta. Eu estava me autolimitando sem nem perceber. Era como nos treinos de academia, quando eu dizia que faria 20 repetições. Chegava nas 20 e mesmo tendo força para mais, minha mente dizia para parar. Mas quando a meta mudava para 30, adivinha? Eu conseguia. A verdade é que o nosso cérebro gosta de economizar energia. E quando você diz para ele, isso aqui é o suficiente, ele entende. Cumpriu a obrigação, agora descansa. O problema não era a meta, era da forma que eu a enxergava. Ela deixava de ser um ponto de partida e virava uma linha de chegada. E isso com certeza me travava. Quando eu entendi isso, eu comecei a mudar. Passei a tratar as 10 páginas como mínimo, não como máximo. E aos poucos eu fui indo além. Porque no fim das contas, quem mais limita a gente quase sempre somos nós mesmos. Então o que eu te recomendo é simples, não coloque o limite, apenas leia. Se você tem 1 hora livre pela manhã, use esse tempo para leitura. Se tem mais, leia até sentir que cansou ou que precisa parar para absorver o que leu. Afinal, de nada adianta apenas ler e não aprender nada com isso, né? Porém, sobre isso aí vamos falar mais adiante. Quando você parar para ler, deixe que isso flua, sem pressão, porque quanto menos você trava a mente com regras rígidas, mais liberdade ela tem para mergulhar no conteúdo. Não se autolimite. Ora, antes de lhe passar 3 dicas valiosas como de fato absorver e aprender sobre o que você está lendo, quero responder este questionamento. Brian, você disse que o ideal é ler logo pela manhã, mas se eu trabalho, estudo ou tenho outros compromissos logo cedo, o que eu faço se não tenho esse tempo livre pela manhã? Para conseguir focar e ter uma boa leitura, é essencial estar com a mente calma. Se ela estiver mais acelerada que um carro de Fórmula 1, será impossível se concentrar. Se ler pela manhã não for acessível a você, recomendo que alguns minutos antes
antes de ir para essa atividade, seja no final do dia, ao chegar do trabalho ou alguns minutos antes de dormir, que você pratique algo que estimule paz mental. Pode ser coisas simples como ficar em silêncio por alguns minutos, orando ou meditando, focando apenas no presente, sem pressa, sem peso. Ouvir uma música instrumental, suave, daquelas que parecem massagear o cérebro e preparar o terreno para a concentração. Tomar um banho quente, que além de relaxar o corpo, te ajuda a sair do modo da batalha do dia a dia. Ou então, apenas deite, durma por alguns minutos ou simplesmente feche os olhos e deixe a sua mente relaxar. Não subestime o poder de um momento de descanso consciente. Às vezes é tudo que você precisa para logo em seguida mergulhar de cabeça numa boa leitura. E é claro, né, meu amigo, desligue as telas por um tempo. Nada de celular, TV ou redes sociais nesse momento. Seu cérebro precisa de um respiro. Porque no final das contas não é sobre ler pela manhã, à tarde ou ao cair da noite. É sobre criar um ambiente certo, a energia certa e o espaço mental necessário para absorver o que realmente importa. Respira. De forma breve, deixa eu te passar as 3 dicas para absorver o conteúdo lido e, como resultado, se tornar uma pessoa mais inteligente. Afinal, ler muitos livros não vai elevar o seu QI. Praticar o que foi lido, isso sim eleva o seu QI. Dá o like nesse vídeo também eleva o seu QI, você sabia disso? Se inscrever, ativar o sininho, cara, essas coisas deixam você mais nerd ainda, você não tem nem ideia. Se você não entendeu o que eu vou falar agora, as próximas 3 dicas não valerão de nada. Atenção gera memória. Na psicologia cognitiva, a atenção refere-se à forma como um indivíduo, de maneira ativa, processa informações especificamente presentes em seu ambiente. Em outras palavras, se você quer aprender ou memorizar algo, você precisa prestar atenção. Sua mente tem que estar trabalhando. Sabe aqueles momentos em que você lê trocentas vezes a mesma frase? Sim, a sua vida tá passando e você voltou trocentas vezes no início do parágrafo. Ou aqueles outros onde você já leu a página 18, só que no outro dia, ao olhar para a página 18, tu pensa: uai, não me lembro de ter lido esse negócio não. Esses momentos acontecem pois você estava pensando na morte da bezerra e não estava focado no livro. Então quando for ler, se concentre e quando um pensamento aleatório vier, coloque ele no seu devido lugar. E seu devido lugar não é no presente. Pense nisso depois, tá? De forma breve, vamos para as 3 dicas. Se deseja absorver o conteúdo lido, faça anotações ativas. Estudos mostram que escrever com suas próprias palavras aumenta a retenção e compreensão do conteúdo. Isso ativa áreas do cérebro responsáveis pela organização e síntese de informação. Ao terminar um capítulo ou sessão, escreva um pequeno resumo, destaque o ponto principal e faça uma pergunta sobre o que leu. Isso obriga o seu cérebro a processar ativamente. Meu caro, eu costumo falar que quem não rabisca o livro não está lendo. Use o espaçamento. O cérebro aprende melhor quando o conteúdo é revisitado com o passar do tempo, em vez de lido tudo de uma vez. Isso fortalece as conexões neurais e combate o esquecimento. Após terminar a leitura, revise os resumos e os pontos principais um dia depois, uma semana depois, um mês depois. Isso reforça a memória de longo prazo e faz com que você realmente aprenda e absorva o conteúdo. Ainda mais se você aplicar o que está lendo em sua vida, aí, meu caro, tu aprende rápido mesmo. Ensine o que aprendeu. Quando você explica algo em voz alta ou escreve como se estivesse ensinando, percebe o que realmente entendeu e o que está confuso. Ensinar força seu cérebro a organizar as ideias com clareza. Depois de ler, imagine que está ensinando para uma criança de 12 anos. Se não conseguir explicar com clareza, é sinal que você precisa revisar aquela parte. Cara, de verdade, graças a uma experiência que ocorreu ainda no tempo de escola, eu passei a acreditar que ensinar é a melhor forma de aprender. Lá pro primeiro ano do ensino médio, eu já editava vídeos. E certa vez, em uma aula de história, a professora nos passou um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu e meu grupo, como sempre, queríamos fazer algo diferente. Então, enquanto todos iriam fazer slides e cartazes, nós decidimos fazer um vídeo. Fizemos toda a pesquisa e eu dublei o vídeo. Para dublar, tive que ler o roteiro. Quando li, já estava aprendendo, mas ao dublar, o aprendizado foi reforçado. E para melhorar ainda mais, depois eu tive que editar o vídeo. E quem edita vídeo sabe, toda hora você volta para cortar um trechinho, colocar uma imagem ou uma música. E essa repetição me fez aprender ainda mais. Todo esse processo fez com que eu memorizasse e aprendesse tudo sobre a Guerra Mundial. E cá entre nós, você sabe o que motivou o início da Segunda Guerra Mundial? Sim,
Foi o arrasta pra cima do arquiduque Francisco Ferdinando, o que depois levou à invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. Sim, eu aprendi. E sabe o que eu aprendi também? A recomendar bons livros pra você. Durante esse vídeo eu fiz algumas citações e os livros no qual eu usei estão aqui na descrição. São eles: Tudo o que você precisa saber sobre psicologia. Para você que curte essa área de psicologia, esse livro é bem interessante, pois ele traz, de forma resumida, as teorias mais importantes dessa área, os experimentos mais marcantes e informações para você se autoconhecer. Agora, se você deseja ser uma pessoa de sucesso em tudo, as 5 habilidades das pessoas excepcionais é leitura obrigatória. Cara, esse livro é espetacular. Eu já tô na página 50 e eu tô pasmo, sério mesmo. Estou descobrindo coisas sobre mim que nem imaginava. Esse livro de fato transforma a vida de qualquer um. Caso se interesse por um desses livros, o link para uma compra segura está aqui na descrição. Claro, se você comprar pelo link aqui, eu ganho uma comissão pequenininha, mas você vai ganhar muito mais ao ler e entender o que essas obras apresentam. Para finalizar o vídeo, saiba que além de fazer anotações ativas, usar espaçamentos e ensinar o que aprendeu, se deseja absorver ainda mais o que se lê, considere fazer pausas durante a leitura. Vai beber uma água, olhe pro teto, mas nunca mexa no celular nessa pausa. Porque você já entendeu, né? Lembra do bife? Falando em bife, deu fome e eu já tenho que ir. Mas antes, sabe o que por muito tempo sabotou completamente a minha concentração durante as leituras? Ser um viciado em conteúdos adultos e um batedor frenético. Quando eu sentava pra ler, vinha aqueles pensamentos que só me atrapalhavam. Então eu largava o que estava fazendo e ia pro banheiro. A questão é que isso não só afetava a minha produtividade, a minha aprendizagem, mas pior que isso, também a minha vida espiritual. Sabe aquela de você viver falando que vai parar pra Deus e nunca para? Foi assim por 10 anos, mas eu finalmente venci. Finalmente virei homem. Se você se identifica com isso de alguma forma, clica nesse vídeo que tá aparecendo aí. Ele é o último vídeo que você precisa para sair dessa condição que parece impossível de sair. Me chamo Brian Fernandes e essa é a minha mensagem.